Pessoal, vamos dar início a mais um vídeo do Home Bio. E o tema de hoje é diferenças e curiosidades dos testudinatas, né? Pra quem não me conhece, eu sou a Ana Flávia, vai ter outros vídeos meus aqui, né? E espero que vocês gostem. Primeiro de tudo, o que são testudinatas? Os testudinatas são animais que pertencem à classe Reptilia, ou seja, são répteis, pertencem à ordem Testudinata ou Chelonia. Porque vai depender muito do livro que você pegar para ler, do pesquisador que estiver falando, cada um usa um termo, né? Essa ordem ela é composta por tartarugas, jabutis e cágados. E nessa aula eu vou explicar para vocês um pouquinho da diferença de cada um, o que difere as tartarugas dos jabutis e assim por diante. Primeiro de tudo, eu quero falar um pouco sobre o ambiente em que eles vivem. Porque quando a gente olha essas três imagens, a gente pensa em tartaruga. Porque comumente acontece da gente chamar esses animais, todos esses animais, mesmo eles sendo diferentes, de tartaruga. É muito da nossa cultura isso, né? Só que eu vim explicar para vocês que não é assim. As tartarugas, elas são estritamente marinhas. Ou seja, elas só vivem no mar. Já os jabutis, eles são terrestres. Eles só vivem na terra, em florestas, em matas. E os cágados, eles são presentes tanto na água quanto na terra. Aí as tartarugas são esses bichinhos aqui, os jabutis são esses fofinhos aqui, que com certeza vocês já devem ter visto. E esses aqui são os cágados. E uma curiosidade legal sobre as tartarugas, né, porque essa aula eu tô focando mais em tartaruga, é que as tartarugas elas quase não voltam para a terra, elas estão tão aptas a viver ali no ambiente marinho que elas quase não voltam. As fêmeas, por exemplo, elas voltam no momento da desova, que eu vou explicar para vocês mais pra frente, e o macho, ele volta quando o animal tá doente, tá com alguma necessidade, então ele volta pra superfície, né, pra terra, pra margem, né, ali na praia, pra conseguir se recuperar. Então esses são os poucos momentos que esse animal vai voltar pra terra. Aí agora falando um pouquinho sobre as patas e as carapaças desses animais, quais são as diferenças, as principais diferenças? As tartarugas, elas têm as patas como nadadeiras, né? Como parecem uma pá. Porque com esse formato vai ajudar na hora que o animal for nadar, se locomover, porque ajuda a nadar mais rápido, a fugir de predador e assim por diante. Já os jabutis, eles têm as perninhas, né, as patinhas mais fortes, são animais mais robustos, eles não são tão delicados. Então, os membros, eles precisam de dar maior sustentação a esses animais por conta do ambiente em que eles vivem, porque como eles vivem em florestas, eles precisam passar por pedras, por galhos que caíram, então a dificuldade é maior, então não pode ser tão delicado. E os jabutis, como eles são aquele meio termo, né, não é nem 100% água, nem 100% terra, eles têm adaptações. Por exemplo, eles não têm as patas em forma de nadadeira, porque isso prejudicaria os animais na hora de andar na terra, né, na hora de andar nas florestas. Só que então o que eles desenvolveram? Eles desenvolveram membranas interdigitais entre os dedinhos, o que vai facilitar na hora do deslocamento na água, mas também não vai dificultar na hora que estiver andando na terra. E agora falando um pouquinho sobre a carapaça desses animais, a carapaça, para quem não sabe, são os cascos, né? Os famosos cascos. Nas tartarugas, eles são mais largos e mais achatados. Por quê? Porque esse formato faz com que a hidrodinâmica seja mais favorável, ou seja, o animal vai ter mais facilidade para se locomover. Já nos jabutis, como eles ficam só na terra, o casco deles, né, a carapaça, é mais alta e mais estreita. E mais pesada, né, e arredondada. Dá pra gente olhar aí nessa foto que eu coloquei pra vocês. Por quê? Porque por eles serem mais finos do que as tartarugas, eles conseguem passar com mais facilidade em alguns lugares na floresta, o que vai facilitar a vida deles. E os cágados, eles são aquele meio termo, só que eles possuem, tá vendo aqui, ó, isso aqui, essa partezinha aqui da carapaça, que vai facilitar na hora da locomoção na água, porque eles não são tão altos, nem tão pesados quanto os jabutis, e não são tão largos e nem tão finos, podemos falar, nem tão achatados, né?
o casco deles. Então é um meio termo que vai se adaptar tanto num quanto no outro. Agora, mostrando para vocês como funciona a carapaça, porque muita gente pergunta por que esses animais eles não trocam de carapaça, porque, por exemplo, tem alguns animais marinhos que trocam, né? E por que as tartarugas, os cágados, os jabutis não trocam? Porque eles possuem a carapaça fusionada com as vértebras e com a costela, ou seja, é um só, então não tem como se desligar. E é muito interessante aqui o pescoço desses animais, porque quando eles se sentem indefesos, quando eles sentem que eles precisam de proteção, eles colocam o pescoço para dentro da casca de volta, para dentro da carapaça. E de espécie para espécie vai variar muito a forma com que isso acontece. Por exemplo, tem espécies que só retraem, só colocam para trás assim e entrou. Alguns não. Tem exemplos de cágados que eles colocam, que o pescoço deles fica realmente em formato de S, o que é muito curioso, né? Mas é porque aí fica mais fácil de armazenar aqui o pescocinho deles para eles não ficarem tão expostos, não correr tanto risco. Agora falando um pouquinho sobre a desova. Agora falando um pouquinho para vocês sobre a desova. O que é a desova? Beleza, a mãe tá lá, né, a tartaruga ela tá lá dentro do oceano e ela tem ovos, né, eles botam ovos esses animais. Então, não tem como ter o ovo lá no meio do oceano, então o que elas fazem? Elas saem do oceano, vão pra terra, cavam buracos e ali elas depositam os ovos. Só que ao contrário dos mamíferos, né, não existe cuidado parental nesse grupo. Ou seja, ela deposita os ovos e a mãe, a tartaruga, ela volta pro mar e deixa os ovinhos ali, onde eles vão terminar de se desenvolver, os ovos vão chocar e as tartaruguinhas fofinhas vão sair pela areia até chegar no mar. Que é o que muita gente já viu em desenho, provavelmente já viu em algum vídeo no YouTube, que fica aqueles pássaros tentando pegar. Mas isso acontece por lei da vida, né? E não tem esse tal do cuidado parental que a gente está acostumado por conta dos mamíferos. E onde ocorre essa desova? Ela ocorre em qualquer lugar do litoral, né? Qualquer lugar que seja praia, tenha tartaruga, ela pode ir lá colocar os ovos dela. Só que existe uma preferência por areia mais quente e água mais quente, porque facilita o desenvolvimento dos ovos. E um exemplo no Brasil é no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. São locais que são muito bons para esse processo de desova das tartarugas. E quantos anos vivem as tartarugas? Para quem assistiu Procurando Nemo, sabe do que eu tô falando. Porque acontece que lá, aquela tartaruga falou pra gente que eles vivem até 150 anos, mas isso é verdade? Então, o que acontece com as tartarugas é que elas atingem a fase adulta com 30 anos já. Ou seja, eles atingem essa fase tarde. Ou seja, depois de 30 anos do nascimento é que o animal vai conseguir chegar em total maturidade, onde ele vai conseguir se reproduzir numa boa, conseguir viver numa boa, né, sem tantos riscos, porque até então eles estão se desenvolvendo. E eles podem chegar até a 100 anos, segundo pesquisadores. Só que não é uma certeza absoluta, porque tem uma dificuldade para analisar isso. Só que temos um exemplo aqui, que é esse nenezão aqui, ó, que é o Jonathan, que tem 187 anos. Ou seja, ele viveu mais do que o esperado pelos pesquisadores. Então pode variar. O Jonathan é um jabuti, não é uma tartaruguinha. Ele é um jabuti, assim, coisa mais bonitinha do mundo, né? Olha a carinha dele aqui. Pra quem nunca ouviu falar sobre ele, dá uma pesquisada porque é muito legal. Ele é muito bonitinho, muito fofo. E agora falando um pouquinho sobre o Brasil, né? Agora eu vou mostrar pra vocês a nossa realidade aqui. No Brasil, ocorre cerca de 5 espécies de tartarugas marinhas. Entre elas, a tartaruga verde, a tartaruga oliva, a tartaruga de couro, a cabeçuda e a de pente. São as que existem no nosso litoral. Existem, eu acho, que mais duas, que são 7 no total em todo o mundo, só que no Brasil são 5. Eu vou explicar um pouquinho de cada uma delas para vocês.
Falando um pouquinho sobre a tartaruga verde, que é a Chelonia midas, que é essa coisinha aqui, né? Olha que linda que ela é. Ela pode chegar a 143 centímetros e chegar a pesar 200 quilos, ou seja, é grande, né? E a preferência por área de desova, onde elas preferem botar os seus ovos aqui no Brasil, é no Espírito Santo, no Rio Grande do Norte e em Pernambuco. Ali na região norte é onde a maioria das tartarugas preferem por conta do clima, porque como eu falei pra vocês, elas preferem lugares com areia e clima quente, então ali é ótimo pra elas, então elas acabam indo pra lá. Como uma característica, né, que é marcante nessas tartarugas, além dessa cor maravilhosa que elas têm, né, que são lindas, elas têm a cabeça pequena perto do corpo e a mandíbula ela é serrilhada. E por que a mandíbula tem esse formato? Porque esses animais se alimentam de algas e gramíneas, ou seja, eles não fazem mal para outros animaizinhos. Aqui é só amor esse tipo de tartaruga. Elas se alimentam de gramíneas, então a mandíbula conforme o animal foi evoluindo, ela atingiu esse formato para facilitar na hora da alimentação. Para quem não sabe, as tartarugas elas correm risco de extinção, né? Então a gente tem que preservar o máximo possível, por isso que existe N instituições, o Instituto Tamar e entre outros que ajudam as tartarugas, e é muito importante isso, gente. Agora falando um pouquinho sobre a tartaruga oliva, que é a menor tartaruga, que é essa coisinha fofa. Não sei se vocês perceberam, mas eu sou completamente apaixonada por tartarugas. Ela pode atingir cerca de 82 centímetros, que a hora que chegar em outra tartaruga, vocês vão ver que esse tamanho é minúsculo perto da outra, coitadinha. Ela tem 82 centímetros e atinge até 40 quilos. É a menor das tartarugas. E a área de desova delas é no sul do Alagoas e norte da Bahia, né? E eles se alimentam de crustáceos, peixes e moluscos. Ou seja, esse animal pequenininho se alimenta de outros animais, né? Muito curioso isso. Agora falando sobre a tartaruga de couro, que é a maior tartaruga que existe no nosso litoral. Ela chega a 2 metros e 700 quilos, ou seja, muito maior que a tartaruga anterior, que chegava a 40 e poucos centímetros, né? 42 centímetros. Ou seja, a 82 centímetros, gente, me perdoa, e 40 quilos. Ou seja, uma diferença bem grande, né? Ela é a maior tartaruga que existe aqui. A área de desova dela é no norte do Espírito Santo. Ela tem a mandíbula muito afiada, em forma de W. E por que, o mais engraçado, por que ela tem esse formato? Que é porque esse animal se alimenta de águas vivas. Né? Engraçado, curioso um animal se alimentar de águas vivas, sendo que a gente já viu no Procurando Nemo, que é um grande filme, que as águas vivas elas dão aquele choquinho, né? Então é muito curioso. Falando um pouco sobre a tartaruga cabeçuda, que ela tem cerca de 136 centímetros e podem pesar de 100 a 180 quilos. A área de desova delas é na Bahia, no Espírito Santo, Rio de Janeiro e Sergipe, e se alimentam de caranguejos, moluscos, mexilhões e outros invertebrados. Na minha opinião, essa bebê é a coisa mais fofinha. Eu acho ela linda, eu acho muito legal, elas são muito fortes por conta do tipo de alimentação delas, porque como mexe com outros, tipo caranguejo tem casca, né, tem a carapaça deles lá, então ela precisa de uma mandíbula muito forte. E eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre a extinção desses animais, né, sobre por que é tão importante a gente ter uma conscientização sobre isso. Qualquer animal é necessário, qualquer organismo é necessário, seja tanto planta quanto micro-organismos, eles são necessários no mundo, né? E as tartarugas são tão lindas, e por exemplo, a tartaruga de pente, ela entrou em extinção por conta do comércio da sua carapaça. Porque é tão bonita, né, que acabou que era usado para fazer pentes, pratos, aquelas cumbuquinhas assim. Então eu acho que o ser humano ele podia pensar um pouco mais na conservação. É só uma coisa que eu tinha para falar para vocês, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero de fundo do meu coração que tenha ajudado vocês, que se alguém tinha alguma dúvida nessa área, eu consegui sanar. E que quem tem curiosidade também, né, que eu tenha conseguido ajudar.
É muito legal pra mim isso. E eu queria agradecer vocês, gente. Muito obrigada pela atenção. E é isso aí, gente. Até a próxima.